Oi gente, boa noite, tudo bem? Vamos aqui a nossa live, quinta-feira, diagnósticos na prática, diagnóstico TEA na prática. O tema de hoje é quais instrumentos nós utilizamos aqui no Instituto de Psicologia para avaliação diagnóstica do TEA, em caso de sinais de risco de TEA. A criança chegou para fazer a avaliação diagnóstica, que instrumentos que a gente utiliza? Essa live foi pensada baseada nas infinitas perguntas que vem nos comentários toda vez que a gente faz uma live ou lá na maratona que tá acontecendo agora essa semana, as pessoas mandando mensagem no direct. Que instrumento utilizar? Uma pergunta bem comum. Então, pensando nisso, eu organizei essa live. Vamos começar então pensando o seguinte, combinando o seguinte. Quem quiser mandar pergunta, manda aqui na interrogação, que aí fica mais fácil para eu organizar do que nos comentários. Eu vou falar um pouquinho e depois de uma meia hora eu vejo as perguntas que eu consiga responder, tá bom? Outra coisa importante, talvez vocês saiam um pouco frustradas dessa live, né? Por quê, gente? Já vou começar falando. O diagnóstico do transtorno do espectro autista não é baseado em testes. Então, para todos aqueles que ficam buscando testes, eu vou dizer, fica aqui, né? Que eu vou explicar como é que se faz, mas que não é com testes. Os testes, esses instrumentos, eles têm uma função. Eu vou explicar qual é o lugar desses testes, em que momentos que a gente pode usar, e vou falar assim, quais instrumentos a gente utiliza na avaliação. Mas, em geral, não são esses instrumentos que vocês encontram aí no Google, busca lá instrumentos para autismo, aparece, né? O MChat, enfim, o mais famoso. Eu vou explicar quais são as diferenças, por que a gente não utiliza, por exemplo, a gente não utiliza o MChat na avaliação diagnóstica multidisciplinar aqui, eu vou explicar por quê. Então, eu tô brincando que vocês vão ficar frustrados nessa live. Mas o tema dessa live é quais instrumentos utilizar numa avaliação diagnóstica de TEA. E aí eu vou começar explicando que a avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista tem uma frase que vocês precisam guardar, que é: a clínica é soberana. Não existe nenhum instrumento hoje que vai ser superior à observação clínica. Então, às vezes a gente recebe relatórios de outros profissionais que vêm aqui para avaliação multi para a gente fazer tirar dúvida, né? O pai ficou com dúvida e a gente vem com uma segunda opinião. E a gente vê um monte de teste, mas não tem o agrupamento de todas as informações, porque não tem o olhar clínico para juntar tudo aquilo. Então, o que a gente vê? A clínica é soberana. A clínica é que faz com que a gente olhe a criança, observe a criança, veja os instrumentos e consiga tomar uma decisão com relação àquele caso. Além disso, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é clínico, que quer dizer que ele é feito através da observação direta do seu cliente, do seu paciente. Ele é feito através da interação com essa criança, ou adolescente ou adulto, mas enfim, aí manejos diferentes, tá? Mas o diagnóstico é feito através da observação do comportamento da criança, aí através do brincar, né? Que é até o tema da nossa maratona: observação, avaliação através do brincar, através de entrevistas com os pais e responsáveis. Aí a gente pode sim utilizar algumas escalas para levantar alguns critérios, mas somente um instrumento não diagnostica, tá? Então, nesse sentido, eu posso frustrar aí algumas pessoas que mandam pergunta achando que tem ali uma escala que vai dizer, que vai ajudar, que se ela tá em dúvida, ela vai fazer aquela escala e vai tirar a dúvida. Não temos ainda, e não temos também testes laboratoriais que digam isso, tá? Então,
a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é tem um ponto de partida, ponto de referência. Então, a gente vai ter que pensar, essa criança tá vindo já com essa suspeita veio de TEA, veio porque ela passou no pediatra, o pediatra aplicou uma escala, ou então ficou em dúvida, com base no que a mãe disse, e te mandou por conta de sinal de TEA. Se esse pediatra, esse neuropediatra, qualquer médico, né? Às vezes a gente recebe até de otorrino, porque às vezes os pais vão buscar porque a criança põe muita mão no ouvido, né? E acaba, às vezes se trata de uma estereotipia ou porque acha que a criança é surda. E aí às vezes trata-se de um sinal de TEA, porque a criança não responde ao nome. E já vem com os sinais. Qual é a função? Qual seria a função de eu aplicar mais uma escala, por exemplo, o MCHAT, né? Pensando assim, uma equipe multidisciplinar especializada em diagnóstico, com fono especialista, psicólogo especialista, neuropsicólogo especialista, que conta aí com um psiquiatra também especialista, que não fica aqui, mas que é nosso parceiro. Eu vou aplicar o MCHAT para me dizer, olha, ele tem sinal de risco? Eu já sei que ele tem sinal de risco. Então, o ponto de partida é muito importante. Ou ele é uma criança que está com você na clínica, né, que veio por qualquer outro motivo, uma questão de sono, uma questão de agressividade, uma questão de inflexibilidade, que não se pensou em nenhuma questão de TEA, e nem na primeira entrevista, ninguém mencionou nada, você também não pensou nada, e ali em algum momento você começou a pensar e você vai aplicar uma escala para levantar sinais de risco, para de repente falar, olha, mãe, a gente vai ter que fazer uma avaliação especializada, ou eu vou te encaminhar para uma equipe que faz uma avaliação especializada, ou eu mesma vou fazer. Por exemplo, vamos supor que você é uma aluna aqui do nosso curso, do diagnóstico de transtorno espectro autista, você está capacitada para fazer essa avaliação, que tem manejo específico, enfim, só que aquela criança não chegou com aquela queixa. Aí você pode aplicar o MCHAT e utilizar os resultados do MCHAT. Vou falar um pouquinho depois do MCHAT, o que ele traz, como utilizar e como você pode fazer para utilizar os resultados para conscientizar um pai de que ele precisa fazer uma avaliação especializada, por exemplo. Você pode utilizar para mostrar para aquele pai, para aquela mãe, que a criança está apresentando sinais de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento, porque o MCHAT ele é muito sensível. Isso quer dizer que ele pode ter muitos falsos positivos. A criança tá com uma questão, mas não necessariamente TEA, pode ser um atraso, pode ser outro transtorno do neurodesenvolvimento, enfim, alguma coisa acontecendo, mas não necessariamente é TEA, então precisa de uma avaliação especializada. Então, a gente pode usar o MCHAT para isso. Mas vejam a importância do ponto de partida. Se essa criança, de repente, já fez lá no pediatra, né, já fez, já vem com um relatório ali com todos os sinais de riscos já evidentes ali, escritos num papel, você vai aplicar o MCHAT de novo? Por quê? Porque é um protocolo aplicar o MCHAT. Então tem que raciocinar e utilizar o seu tempo com a família com mais qualidade, né? Se já tem o MCHAT, se já tem pontuação, se todos os sinais estão ali, você não vai utilizar novamente só para rechear relatório. Quem é capacitado sabe que os relatórios, os laudos são gigantes, né? Uma fono e uma psico, um laudo sai, sei lá, 30 páginas de tanta coisa que a gente tem que observar nas sessões, independente de ter resultado de MCHAT ou não, tá? Então, primeira coisa, ponto de partida. O que você está fazendo? Você está triando, você está rastreando para sugerir uma avaliação especializada que vai ser feita por você mesma ou em outro local? Esse é o primeiro ponto. Ou não, tá? Se não, você vai pensar qual é o objetivo dessa escala. Então, toda escala, todo instrumento, todo teste precisa pensar se ele atinge a sua população, no sentido de se é indicado para aquilo que você quer investigar, a idade,
né? E o momento. Então eu acho que essa é a primeira questão. Não sei se tá fazendo sentido para vocês aqui. Não tem comentários aqui, mas podem ir comentando que depois eu vou lendo, tá bom? Que a clínica é soberana, quando eu digo que a clínica é soberana, é isso, né? Então, assim, ok, o MChat deve ser utilizado por profissionais da saúde, sim, mas não como algo rígido e robotizado. Então, todo pai que chega aqui, eu vou aplicar o MChat. É um instrumento rápido, a gente aplica ele em 2 minutos. Tem muita gente aplicando o instrumento errado, viu, gente? O MChat hoje é o MChat RF, é o revisado com entrevista de segmento. É um instrumento aberto para ser utilizado na clínica, pode ser... Você pode baixar, depois eu digo aonde tem ele revisado, tem o site. Ele tem direitos autorais, tá? Então você não pode modificar, você não pode usar uma parte, você não pode abrir o PDF e colocar o seu logo, você tem que usar direitinho como está lá. Mas ele é aberto, né? Então é um instrumento fácil para utilizar. Só que não precisa ser robotizado. Então toda criança que chega eu vou aplicar porque isso é um protocolo. Ou toda criança eu tenho que aplicar alguma escala. Se você conhece pouco, talvez seja importante. Se você já conhece um pouquinho mais, não utilizem isso para rechear relatório, tá? Fica estranho. A gente, né? A mãe chega lá e conta pra você, olha, ele não responde ao nome, ele não se interessa por outras crianças, ele não brinca simbólico, ele não tem baixa interação conosco, ele tem questões alimentares, sensoriais, ele faz flapping de mão. A mãe dá o panorama ali diagnóstico na queixa. Aí você vai e aplica o MChat. Pra quê, gente? A mãe praticamente diagnosticou a criança ali, trouxe todos os sinais, né? Aproveitem a primeira sessão de vocês com esses pais para entender um pouco mais o repertório dessa criança, entender um pouquinho mais as potencialidades também, não só das dificuldades, né? Então eu tenho um pouquinho de crítica da utilização de instrumentos à torta e à direita. Mas gosto muito de escalas, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês de quais eu utilizo quando eu estou dentro da avaliação. Fora da avaliação, eu sempre utilizo o MChat e o ICA, que é o ABC, tá? Quando não tenho os sinais. Então, numa avaliação multidisciplinar, se eu não vou usar essa escala para conscientizar esses pais, por exemplo, como que seria conscientizar esses pais? Esses pais não foram em nenhum lugar, não receberam nenhum encaminhamento, vieram para uma avaliação multidisciplinar por conta de atrasos, mas eles não estão nem pensando em TEA, não estão nem perto disso, mas quando os pais vão falando os sinais, são ali sinais bem claros, né, que colocam essa criança, uma das hipóteses pode ser, né, transtorno do espectro autista. Então, às vezes é importante utilizar o MChat para levantar e pontuar, porque os scores do MChat, eles indicam o que a gente precisa fazer com aquela criança. Então, por exemplo, ele é utilizado com crianças de 16 meses até 30 meses. Isso é uma das diferenças do MChat anterior para o MChat RF, o público-alvo, tá? Então, de 16 até 30 meses. Ele é aplicado rapidinho, em 2 minutos, e se a criança pontuar de acordo com as instruções, de acordo com a pontuação que a criança tiver, a gente vai ter uma conduta. Então, deixa eu só pegar minha anotação aqui para não falar coisa errada para vocês. Baixo risco, de 0 a 2 pontos. Se a criança pontuar baixo risco, o que é preciso fazer naquele momento? Nada. O que é nada? Aliás, se ela tiver menos de 2 anos, a gente não vai fazer nada. O que é nada? Nada é continuar acompanhando o desenvolvimento. Então, quando ela fizer 2 aninhos, o MChat vai ser reaplicado, tá? E aí a gente vai ver como é que tá o desenvolvimento, tá? Eu tô vendo aqui a Euben Barker perguntando se existem 2 MChats. O MChat foi revisto,
tá? Então existe uma edição revisada que se chama MChat RF, que é com entrevista de segmento. Vocês conseguem baixar o MChat RF em diversas línguas lá no site, né, do próprio MChat, e tem o link para a versão em português na nossa página. Eu vou deixar aqui, deixa eu digitar aqui. Peraí. Eu vou falar e vou digitar, tá? www.diagnosticotea.com.br. Nessa página, diagnosticotea.com.br, vocês encontram o MChat RF, tá lá em downloads, vocês conseguem baixar em português. E também tem a inscrição para maratona, tá? Vocês também conseguem se inscrever lá. Mas vão em downloads e vocês conseguem baixar o MChat RF. Esse é o mais atualizado, o outro não é mais para ser utilizado, tá? Ele foi revisto porque antes era só uma página que tinham lá os itens, né? Então, não tinha a segunda parte, que é a chamada entrevista de segmento, que é o quê? Vamos supor que lá no item 7, que tem assim, a sua criança aponta para compartilhar desejos, que não é para pedidos, tá? É para desejos. Então, ela não aponta porque ela quer bolacha, ela aponta porque, olha o avião. E aí, o pai diz não, né? Ou ele fica em dúvida, né? O mais comum é ficar em dúvida, ou geralmente porque a criança não faz muito isso, então ele nem sabe direito o que é compartilhar desejo, diferença de compartilhar pedido, se ele aponta ou não aponta, se ele usa indicador, se ele só levanta a mão, ou se ele faz alguma vocalização chamando a atenção, se ele arrasta a mãe pela mão e não aponta. Então, para tirar dúvidas, se por acaso pontuou não, tem a entrevista de segmento, tá? Eu tô dando exemplo só com um item, tá? Mas são 20 itens. E aí na entrevista de segmento tem como se fosse um fluxograma. Nesse fluxograma tem lá, se a resposta for sim, você checa as perguntas e vê se é sim mesmo. Se a resposta foi não, aí tem perguntas do tipo, sei lá, dá uma resposta assim, dê um exemplo de alguma coisa que o seu filho já tenha compartilhado com você. Aí a mãe vai dizer, você vai checar se ok, e aí sim, ele passou. Aí falha ou passa, tá? Ou se não, tem as opções lá, que você vai dar para esse pai, que, por exemplo, se esse pai nem consegue checar no próprio repertório da criança se a criança faz isso ou não, ele não consegue nomear, ele fica confuso. Então, essa entrevista de segmento ajuda pais a responder e ajuda profissionais que não são especializados a rastrear desenvolvimento. Lembrando que o MChat RF é o instrumento designado por lei para os pediatras acompanharem o desenvolvimento de crianças a partir dos 18 meses. Então, se o seu pediatra não acompanha o desenvolvimento do seu filho nas consultas, leve a ele essa informação, leve a lei. Eu não tenho a lei aqui, eu sempre esqueço essa lei. Mas lá na página vocês encontram essas informações, tá bom? Vocês podem dar esse link pro pediatra de vocês, eles têm que imprimir e aplicar para dizer para vocês se tá tudo bem. Eles têm que fazer isso nas consultas pediátricas de acordo com o resultado do MChat. Então, o MChat deu baixo risco de 0 a 2 anos antes dos 24 meses, esse pediatra tem que reaplicar aos 24 meses. Se der risco moderado, que é de 3 a 7 pontos, qual é a conduta? Entrevista de segmento, que é isso que eu tô falando, tem agora a entrevista de segmento. A gente não faz a entrevista de segmento em todos os casos, somente quando pontua de 3 a 7. Aí, se na entrevista de segmento a criança pontuar 0 ou 1, né, que passou em tudo, ou falhou só em 1, ok. Se a criança
tiver falhas acima de 2, ele precisa ir para uma avaliação especializada, né? Então, às vezes, as crianças chegam aqui com MCHAT. A gente tem uma neuropediatra aqui em Santana, a gente está aqui na Zona Norte de São Paulo, a gente tem uma neuropediatra aqui em Santana, que ela manda as crianças aqui pra gente fazer avaliação multidisciplinar com encaminhamento com resultado de MCHAT. Incrível, né? Assim, quando não é neuropediatra não, é pediatra, desculpe. Quando a gente recebeu o primeiro encaminhamento dessa pediatra, a gente mandou no grupo aqui das profissionais do Instituto o contato dela, porque a gente quer passar com ela, né? Uma pediatra cuidadosa e atenciosa com o desenvolvimento, a gente quer passar aos nossos filhos. Uma pediatra cuidadosa com o desenvolvimento dos filhos nesse nível, precisa realmente ser lembrada. Depois que eu publicar a live, eu vou deixar anotado o nome dela aqui embaixo, tá? Para quem for aqui de São Paulo, da Zona Norte, ótima referência. Voltando aqui, então risco moderado de 3 a 7, a gente faz a entrevista de segmento e aí a gente vê se passa ou falha. Alto risco de 8 a 20. Tá? E aí, no de 8 a 20, não precisa de entrevista de segmento. A conduta já é orientar os pais. Olha, tá vendo? Ele pontuou aqui 8, 9. Com esse score, já é necessário que ele já faça a avaliação especializada. Tá? Então, não precisa nem fazer entrevista de segmento, tá? Então, só acabando aqui de responder quem tinha perguntado se tinha 2 MCHATs. Esse MCHAT tem essa entrevista de segmento, então de acordo com os scores, a gente vai fazer entrevista de segmento ou não, mas sempre indicando avaliação especializada, que tem a ver com o início da nossa live aqui. Se tá pedindo avaliação especializada por conta do MCHAT, como é que a mãe vai chegar aqui e vai fazer outro MCHAT? Né? Às vezes foi o MCHAT que trouxe essa mãe aqui, tá? Então, isso é muito importante entender o ponto de partida, tá? Eu vi algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Se existem 2 MCHAT RF, aí já não sei. Lá no site tem um só, existem várias traduções. Se existe um MCHAT novo RF, me falem, porque a gente precisa estar sempre atualizado. Eu vou colocar aqui, ó, MCHAT. Eu acho que não, tá, gente? Porque a página do MCHAT, ela é do MCHAT mesmo, tá? Então, eles vão atualizando lá. Então, esse link que tá lá na nossa página diagnósticotea.com.br, ela é direto com a página do MCHAT. Então, a página do MCHAT ainda está referenciando esse. Então, eu acredito que esse seja o último. Voltando aqui só um pouquinho. Então, a gente pode usar o MCHAT para trabalhar com esses pais, dar a pontuação para eles, justificar a necessidade de uma avaliação especializada ou de acompanhar o desenvolvimento daqui a um tempinho, enfim, tá? Dentro de uma avaliação multidisciplinar, que tipo de... Gabi Melo, terapeuta ocupacional. Você viu um MCHAT M? É isso? Tá lá na página do MCHAT RF? Então, se tá lá na página do MCHAT RF, é atualização, tá? Eu não vi. Gente, sinceramente, eu acho que não. Se fosse uma substituição, pode ser para outra idade, para alguma outra coisa, que agora deu bug na minha cabeça, que eu tô aqui concentrada no que eu tô falando. Mas, se fosse se fosse esse MCHAT RF para essa idade não tá mais validado, não estaria mais no site oficial do MCHAT. Né? Então, assim, para essa idade, de 18 a 30 meses, vamos nos concentrar aqui, de 18 a 30 meses é o MCHAT RF. Outros MCHATs, aí a gente vai ter que ver a população, enfim, tá? Mas se tá lá no site do MCHAT RF, ok, tá lá validadinho na página deles, tá bom? Se sair de lá, a gente tem que ficar atento, então é bem legal ir acompanhando mesmo. Voltando,
Nas avaliações multidisciplinares, que tipo de escalas então a gente usa? Que rastreios, que instrumentos que a gente usa? Eu vou responder aqui, cadê? Quem tá perguntando aqui, que entrou agora, o que é MChat, né? Eu vou pedir, Juliana, pra você, a live vai ficar gravada e depois você assiste, que eu falei coisas muito importantes do MChat, idade, tudo mais, quando usar, quando não usar, e o que você pode fazer, e inclusive aonde você baixar, tá bom? Tem o site aqui aonde você baixar, mas a live vai ficar gravada, depois você assiste com calma, tá bem? Não sei se tá na página não, só vi uma versão modificada, mas pode ser engano meu. Bom, o revisto é esse, tá bom, gente? Inclusive, como eu tenho o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista e o MChat RF é uma escala com direitos autorais, ele é livre para usar na clínica, mas para fins educacionais, você tem que avisar a autora, né? Você tem que avisar o pessoal lá, e não é aqui no Brasil, que você vai utilizar para o seu curso. Então eu tenho um bônus onde eu explico o MChat RF, né? Um bônus no meu curso onde eu explico ele. Então eu tive que pedir autorização para a autora, eu recebi a autorização, eu tenho lá os e-mails tudo certinho, tenho contato com eles e tenho autorização para fazer essa aula no bônus 1 do nosso curso, que, enfim, estamos aí na 9ª turma, vamos abrir a 9ª turma e tem lá o bônus. Então, assim, eu não tô sabendo de nenhuma autorização, inclusive, de que esse não esteja mais validado, porque essa é a questão. Se tiver outros para outras idades, com outras finalidades, é outra história. Quando um deixa de ser utilizado, aí a gente precisa, lá mesmo, porque eles vão tirar aquele e vão colocar outro no lugar, que foi assim que fizeram com o RF. O que tem muita gente usando é o MChat normal, né? Então, se você pesquisar no Google MChat, vai aparecer o MChat sem escala de segmento, que muita gente usa. Eu tô cansada de receber laudo aqui, enfim, laudos neuropsicológicos, laudos de outros profissionais, quando chegou aqui para avaliação multi, que tá mencionando o MChat sem a entrevista de segmento. Então, estão utilizando ainda o MChat antigo, tá? Na avaliação multidisciplinar, o que a gente utiliza? O pessoal pergunta, CARS, ICA, ABC. ICA e ABC, a ICA e ABC é a mesma, tá, gente? A gente utiliza para crianças um pouco maiores, né? Eu tô vendo aí gente perguntando acima de 30 meses. A gente costuma, para crianças maiores de 3 anos, usar a ICA e ABC. No entanto, a mesma questão do MChat, é uma escala de rastreio de sinais. Se eu já levantei na minha entrevista, se a mãe já veio me procurar por conta de sinais de TEA, porque eu sou capacitada, eu faço avaliação diagnóstica, eu tenho uma equipe multidisciplinar para diagnóstico de TEA, eu não vou aplicar essa escala porque, obviamente, os sinais de TEA já estão ali. Se é um paciente meu da clínica, avaliação típica, não é uma avaliação específica para a TEA, eu posso usar isso para rastrear, se já não veio um encaminhamento de outro profissional. Então tem que pensar o motivo de você estar aplicando aquela escala, ok? A CARS, eu tenho um pouquinho de receio, não é receio. Eu não utilizo a CARS, vou falar falando, né? Tinha um paciente meu antigo que ele falava, eu vou falar falando. A CARS já tem a CARS 2. Ainda não estava padronizada para a população brasileira. Parece que estava só traduzida, mas não estava padronizada. Eu também não estou muito atualizada com essa questão dos testes. A última vez que eu verifiquei, porque isso muda toda hora, né? Foi para as aulas do curso. A CARS 2 ainda não estava padronizada para a população. Então, o que a gente tem é a CARS normal. A CARS normal é baseada nos sintomas do DSM-4. Se a gente utiliza o DSM-5 para fazer o diagnóstico, para mim a CARS está desatualizada, por isso que saiu a CARS 2. A CARS normal, essa CARS que não é a CARS 2, você encontra no Google. Digita no Google, aparece a CARS, que é baseada no DSM-4.
e todo mundo usa livremente. A CARS 2 é comercializada. Inclusive também no curso de diagnóstico eu explico isso, né? Eu explico a CARS, tem uma aula sobre a CARS, dizendo, fiquem atentas que qualquer hora essa aula pode estar desatualizada. Como que a gente vai saber? A hora que terminar a padronização e lançar na editora, e aí o pessoal tem que comprar, né? Comprar e utilizar, porque aí vai ser baseada no DSM-5. Então eu não utilizo a CARS, porque ela é baseada nos critérios do DSM-4, tá? Não estou falando mal da CARS, gente. Os DSM-4, os critérios do DSM-4, nós utilizamos também, até a ciência, a comunidade científica avançar e chegar no DSM-5. Então, a partir dali, eu não utilizei mais a CARS, tá? Não sei se ficou dúvida. Terezinha, Cristina Ferraz Fono, entende por que eu não uso? Acho muito legal, mas se é baseado em critérios que a gente não utiliza mais, eu fico um pouquinho receosa de usar e de mencionar. Eu vou esperar a CARS 2 e aí eu vou conhecer pra ver como que ela é, tá bom? Euben Barker, então, não uso, tá? No curso, só pra vocês entenderem, eu tô vendo gente aqui falando do curso. Gente, tem a maratona essa semana, teve uma aula segunda, uma aula quarta. Amanhã vai ser liberada mais uma aula. São 3 aulas gratuitas, 100% gratuito, que eu falo sobre a avaliação do brincar, né? Essa maratona depois vai pra dentro do curso, que fica lá como extra, né? Porque é como se fossem aulas extras mais aprofundadas, enfim. Acho legal fazer o curso, tá? O curso é baseado na minha experiência aqui como supervisora da equipe multidisciplinar, dos nossos protocolos aqui, da nossa experiência prática. O curso foi montado a partir daí, como supervisora da equipe. Depois eu comecei a dar supervisão para outras pessoas de outras clínicas e por conta de não ter tempo, comecei a dar curso para treinar outras pessoas presencial e depois foi crescendo a ponto do espaço que a gente tem aqui, que cabia só 18 pessoas, e aí a gente montou online e agora a gente já tá na 9ª turma. É um curso muito legal, é um curso prático. É um curso, gente, que vem para resolver um problema dessa live, que é: todo mundo quer instrumento para resolver o problema, e instrumento não resolve o problema de diagnóstico de transtorno do espectro autista. O que resolve é o olhar clínico, é o olhar treinado, você ter prática. Só que como que a gente tem prática se a gente não atende? Né? Então, esse curso vem resolver esses problemas, é um curso muito prático. Teórico prático, os 3 primeiros módulos, porque eu não gosto muito de só teoria. Teoria tem um monte de curso, tem um monte de livro, você vai lá e lê sozinha. É um curso teórico prático e o restante dos módulos mais práticos, tá? Então, voltando, eu não uso a CARS, mas eu ensino a CARS, porque eu acho que os alunos têm que saber. Olha, a CARS é essa, vai chegar uma outra, e eu não uso por isso, porque os alunos fazem com base, as alunas fazem com base no DSM-5. Precisa saber da onde você vai tirar a sua observação de sinais e sintomas ali durante a hora lúdica com a criança. E a gente utiliza o DSM-5, não o DSM-4. Então, a gente não usa a CARS, apesar de ter lá nos bônus. Um dos bônus é o ICA, a aula do ICA, do MChat RF e da CARS, e um PDF delas também, tá bom? O que eu ia falar é o seguinte: no curso, esses instrumentos, eles estão no bônus, não são o centro do curso, né? Porque é a dúvida que todo mundo tem: que instrumentos para diagnosticar? Vejam só, é um curso de 100 horas, e esses instrumentos estão no bônus. O bônus é legal, é importante, mas é como se fosse assim, gente, é um carro, o curso é um carro. O bônus não é a roda do carro, não é essencial. Então, o MChat não é essencial, o IKBC não é essencial, é muito importante, vocês precisam saber, o profissional precisa estar atualizado, mas não é a roda do carro, tá?
Ah, a Ana tá dizendo aqui que assistiu as 2 aulas da maratona e tá gostando, legal. Eu faço com muito gosto, é meu hiperfoco, eu adoro falar. E aí eu faço as maratonas bem legais. A outra é amanhã, gente, 9 horas. Mas lembrando que fica gravada, né? Então, se você entrar agora lá no www.diagnosticotea.com.br, clicar lá, você consegue assistir a primeira, de segunda, consegue assistir a de quarta e consegue amanhã assistir a de amanhã. É tudo no mesmo link, tá? Não chega outro link. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Acho que eu já respondi todas. Gente, quem quer fazer o curso, super indico, viu? Eu queria ter tido um curso desse quando eu estava perdida, né? Porque eu só vi autismo na psicanálise, achando que era uma quarta estrutura e que o problema era da mãe, né? E até a coisa engrenar na minha cabeça foi um tempinho, né? Então queria eu ter um curso igual a esse que eu montei com todo o carinho para vocês, foi muito legal. E então, pra gente finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho de então que instrumentos que eu utilizo na avaliação. Eu utilizo essas escalas de rastreio a depender de, né? E dentro da avaliação, eu vou utilizar escalas que possam me ajudar a levantar os critérios do transtorno do espectro autista. Então, se nós temos lá critérios relacionados a questões sensoriais, eu vou usar o perfil sensorial. Se nós temos critérios relacionados a comportamentos repetitivos, tem escala para comportamento repetitivo. Então, a gente pode utilizar essas escalas para fazer levantamentos. Quer dizer, então, que o pai respondeu lá que não, então é não. Nós vamos juntar o que o pai respondeu na entrevista, o que o pai respondeu na escala, porque às vezes ele não consegue compreender o que a gente está dizendo, não consegue responder, se expressar, mas a hora que ele vai colocar ali na folha, ele diz. E aí a gente vê que tem comportamentos repetitivos e estereotipados e a gente também observa na clínica. Então a gente junta tudo isso e a clínica é soberana, né? Então a observação clínica é soberana. A gente usa então o RBQ2, que é o de comportamentos repetitivos. Eu uso o perfil sensorial para questões de sensoriais, tá? Eu uso a escala labirinto de comportamento alimentar para ver questões tanto sensoriais com relação à alimentação, quanto questões comportamentais com relação à alimentação, questões de rigidez com relação à alimentação. Eu uso... qual mais? O questionário de comportamento da criança, que tem várias idades, né? Então a gente usa o de 2 a 3 anos, que pode ser utilizado até 5 anos. A gente usa... estilos parentais para investigar viés parental. Então, assim, eu falei alguns aqui que em geral a gente usa em quase todas as avaliações de crianças de 2 a 4, 5 anos. Mas obrigada por... Ah, Tati, que legal. Obrigada a você por compartilhar o seu feedback aí. Se você tá falando que é sempre maravilhosa, você deve ter assistido as outras duas, né? A segunda foi, assim, fantástica. Eu amei. E aí foi que eu tive a ideia de colocar as maratonas dentro do curso, né? Então, quem assiste o curso, quem tem o curso... está no curso, ela tem acesso às maratonas. Então, toda maratona que a gente faz depois fica de acesso exclusivo lá para quem é aluna do curso. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Tô vendo um monte de gente falando que vai fazer o curso. Quero ver. Todo mundo fala que vai fazer e depois eu não vejo nenhuma aluna lá. Acho que essa aqui eu já respondi. Se existem 2 MChats. E aqui tem uma outra perguntinha que é da
T. Silva perguntando como ela pode fazer para o filho dela se concentrar, que ele tem déficit de atenção. O filho que verificou o tipo de déficit de atenção que ele tem, se ele é desatento, se ele é misto, se ele é hiperativo, se precisa de medicação, se não precisa, qual a idade dele, foi diagnosticado mesmo, tudo certinho para verificar, para te dar essa orientação, né? Que é uma coisa que eu sempre falo em todas as lives. Profissional não dá dica, profissional dá orientação. E a orientação tem que ser sempre baseada na avaliação da criança. Qualquer coisa que eu for te falar aqui é uma bobagem, porque eu não conheço a criança. Não existe uma orientação única para todas. Eu preciso saber a história, a idade, os critérios, o repertório da criança. Então, a única prejuízos e pode ter sequelas emocionais importantes por não conseguir monitorar o próprio comportamento, enfim, tem várias questões aí, não é só tomar Ritalina, não sei se toma, mas enfim, não é só tomar Ritalina, tem a questão do padrão ouro de tratamento, que é medicação mais as terapias. Enfim, tem muitas pessoas que têm seu filho, é seu filho, ou é seu paciente, tá bom? Elis, Marisa Raimundi, olha só que pergunta incrível. Tem algum instrumento relacionado ao brincar da criança para a pedagoga avaliar? Tem! A terceira maratona diagnóstico TEA, avaliando os sinais de risco através do brincar. Como assim? Que pergunta é essa, Elis? A nossa maratona. Coisas. A terceira aula é o do brincar. Não vão ficar acelerados e assistir só a terceira aula. Porque a terceira aula começa assim. Se você não assistiu a primeira e a segunda, volta lá. Porque não dá pra você fazer a terceira se você não assistiu a primeira e a segunda. Ah, meu Deus. Caiu, foi? Tô vendo aqui. Voltou, gente? Eu tô falando direitinho? Me digam aí se tá tudo. Elisa, eu tô brincando, viu? Eu não tô bravo com você, não. Mas aproveita, tá? Que tá bem legal. Mas instrumento não tem. Nenhum que eu possa te recomendar. Eu diria que se você assistir essa maratona, ao final dessa maratona, com certeza você vai conseguir avaliar
vai transformar o seu olhar. Essa é a proposta da nossa maratona, tá, Elis? E aí depois você entra lá na maratona. Alguém me diz que parte que parou? Que a gente ainda tem uns 10. Gente, melhorou? Me digam se melhorou. Pra mim tá normal aqui, é muito doido isso. Vamos tentar fazer o seguinte, só pra não ficar informação perdida. Alguém consegue me dizer mais ou menos que horas que travou, que eu dou uma resumidinha e a gente fecha? Vocês perderam alguma coisa ou só ficou ruim mesmo? Ainda tá? Agora sim. A Elis tá falando agora sim. Então agora tá bom. Bom, eu vou voltar aqui. A Ana tá perguntando se essas lives ficam disponíveis. Perdi uma parte porque a internet caiu. Ana, se foi da minha internet que caiu, provavelmente vai ficar gravada, mas também não vai ficar gravada aqui, né? Essa parte que caiu, caiu mesmo. Mas, sim, fica gravada aqui no feed, depois o pessoal que cuida da parte da edição, eles recortam as partes principais e colocam aí no feed pra vocês. Eu não sei se você viu, tem da terceira maratona. É legal se inscrever, que tem 3 aulas gratuitas. Amanhã é a última aula, mas as 2 primeiras ainda estão disponíveis, tá? A Fabiana, sou Fabiana, fonoaudióloga aqui do interior do Rio Grande do Sul. Gostaria de parabenizar pela live, excelentes contribuições, obrigada. Vou acompanhar a maratona. Isso aí, já entra lá e clica para você já estar inscrita. A Gabi Melo, terapeuta ocupacional. Ai, gente, adoro terapeutas ocupacionais. Queria muito uma aqui na equipe, mas uma profissão em extinção. Não tem quase mais terapeuta ocupacional, né? Eu vou gostar de ter você como aluna lá. É bem legal as trocas com profissionais de outras áreas que não só psico, fono e psicopedagoga, que são a grande maioria das alunas lá do curso, né? Nessas 9 turmas, eu acho que a gente teve médica, dentista e fisioterapeuta, assim, de mais diferente, né? Mas que as trocas são realmente muito legais. Agora melhorou um pouco. Ah, tá. Pode ser que o Instagram esteja ruim. Então, na hora das escalas, falhou? Eu vou... Poxa vida. Eu vou falar de novo, tá? Nas avaliações multidisciplinares, então a gente não usa lá o MChat, o ICA, a CARS, exatamente, mas a gente usa escalas específicas para avaliar questões relacionadas aos critérios diagnósticos lá do DSM. Então, para auxiliar, para aumentar as informações de outros informantes. Então, para a gente conseguir trazer mais informação desse pai, dessa mãe, dessa babá, dessa avó, tá? Então, nós temos a escala labirinto de comportamento alimentar, que avalia não só comportamentos repetitivos, comportamentos rígidos, inflexíveis, comportamentos opositores, comportamentos inflexíveis à mesa, mas também comportamentos de seletividade, uma escala. Nós utilizamos o RBQ2, que é de comportamentos repetitivos e estereotipados, porque às vezes os pais entendem um flapping de mão como uma gracinha. Gente, é uma gracinha, né? Mas é um comportamento repetitivo. Eles entendem
como um jeitinho da criança, aquela inflexibilidade. Ah, ele já é muito altivo, ele já sabe o que quer, então acaba não trazendo isso como algo preocupante. Então, lá o critério B relacionado a aquilo de inflexibilidade, de dificuldades com rotina, com trocas, com transições, os pais não trazem. Então, um instrumento, às vezes, os pais mencionam, porque a gente tá perguntando. E aí, ele vai marcar o xizinho dele lá e a gente consegue mensurar. O questionário de comportamento da criança, tem vários, né? Tem algumas idades, a gente utiliza o de 2 a 3 anos, que pode ser aplicado até os 5 anos. E o de estilos parentais também, para pegar viés parental, né? Questões de comportamento da criança e o perfil sensorial, a gente também utiliza. Não utilizamos isso de forma estereotipada, robotizada. Em geral, utilizamos esses, mas tem crianças que a gente não usa, de repente, o escala labirinto, tá? Porque a mãe já trouxe ali que não tem nenhuma questão com alimentação. Enfim, a gente vai ali pensando isso tudo. Isso tudo a gente explica no curso, tá? Essa questão das escalas, de como organizar, de como planejar. O que é importante pensar? É sempre a idade da criança, tá? Já peguei avaliações com MCHAT, a criança tinha idade superior ao MCHAT. E aí, assim, né, gente? A criança não tá dentro da idade que a escala atinge, né? Aquilo ali tá invalidado. Então, precisa ficar atento a isso para não pagar mico, né? Com outros profissionais ou com os pais. Os pais hoje, com a internet, eles estão muito ligados. Os pais conhecem mais escala que a gente, né? Aí você vai lá propor um MCHAT para um pai que já tá, ó, tá na estrada, e aí a criança tá fora do público-alvo ali do teste, você vai pagar mico. Então, é isso, tá, gente? Eu tô vendo aqui que a Gabi Melo tá falando que então vai ter uma TO, eu vou adorar. A gente troca bastante lá, são 6 meses que eu fico interagindo, né? Então, assim, dizer que é uma supervisão, gente, não dá pra dizer, até porque eu sou supervisora e a gente sabe que a supervisão é uma relação bem íntima, próxima, que a gente acompanha os casos ali, detalhe a detalhe. Mas nesse curso a gente sempre abre com vagas limitadas, porque não dá para ser uma turma muito grande. Apesar de ser online, as aulas são gravadas, não são ao vivo. Eu respondo a todas as dúvidas das alunas. Então, se você estiver atendendo um caso, você tá lá assistindo a aula, para te ajudar naquele caso, naquela avaliação, você tem uma dúvida específica daquele caso, como acontece lá com as alunas. Ai, meu paciente, não sei o que, eu tô pensando em levar a massinha. Você fala para não usar massinha. Por que eu não posso usar massinha? Tudo bem, eu vou lá, eu vou responder. Então, é como se fosse uma supervisão, né? Então, são 6 meses de acesso que vocês vão poder usar isso. E assim, gente, se inscrevam na maratona, tá? Porque já dá pra aproveitar, para entender um pouco mais. Quem não puder fazer o curso, tô vendo que tem gente que assim, já quer passar pro curso, mas se inscreva na maratona, tá? Até porque na maratona eu explico do curso também. E para quem se inscrever no primeiro dia da maratona, para quem tá no grupo do Telegram, tem uns bônus legais, porque tem o curso, gente, o curso de adolescente e adulto. E vai ter uns bônus bem legais aí. A gente não divulga muito o curso de adolescente e adulto, porque o curso a gente só vende para quem faz de criança, né? Então vão ter uns prêmios legais aí pras alunas, tá bom? Então se inscrevam lá e espero ver vocês. Vou anotar o nome de vocês que estão falando aqui, que vão lá no curso, porque depois eu vou entrar no Instagram de vocês e vou falar: cadê você que falou que ia fazer o curso? A Conectar Família de Autista tá dizendo que já é a segunda live que tá sem minha. Hoje ou a minha? Porque é capaz mesmo que seja a minha também. Mas eu tô com sinal total aqui, tanto da Vivo quanto do Wi-Fi. E não sei porquê. Mas enfim, gente. Espero que o que vocês conseguiram ouvir e pegar aqui tenha sido ok, proveitoso para vocês, que vocês possam
modificar alguma coisa na prática de vocês, e ainda mais se inscrevendo na maratona. E depois essa live vai ficar gravada e assistam para ver o que deu para pegar aí mesmo com um sinal ruim, e depois a gente faz os recortes que ficam aí no feed e vocês vão poder ver aquilo que ficou com qualidade bonitinho, tá bom? Tchau, gente. Boa noite.